últimos dias você já deve ter visto, né, essas imagens extremamente tristes do fogo que está engolindo o Pantanal. Até agora, o bioma mais preservado do Brasil já perdeu, sabe quanto? 10% de toda a sua cobertura vegetal, sem contar no número assombroso de animais, muitos inclusive em risco de extinção, que literalmente foram carbonizados pelas chamas. Essa é com certeza a maior tragédia ambiental que o Pantanal já enfrentou nas últimas décadas. E diante de mais uma catástrofe ambiental, aliás, algo que já virou o novo normal aqui no Brasil, a pergunta que muita gente está fazendo é: qual será o tamanho do impacto causado por esses incêndios no Pantanal? O primeiro impacto, e claro, o impacto que é mais óbvio, é a redução de uma das maiores biodiversidades de plantas e animais do planeta. Ainda é cedo para a gente avaliar a dimensão total dessa tragédia, mas é certo que a regeneração completa da vegetação pode levar até uns 40 anos. Além disso, o fogo frequente num lugar, ele empobrece o solo e permite que espécies exóticas invasoras ocupem aquele espaço que antes pertencia à vegetação nativa. Já que essas plantas exóticas, elas têm mais facilidade para se estabelecerem em ambientes degradados. Então aí, num local onde antes a gente tinha várias espécies diferentes de plantas, agora só vai ter uma. E essa espécie vai ser uma espécie invasora. E a partir do momento que essa espécie invasora e exótica, ela se estabelece no local, ela não deixa mais com que as outras plantas possam se desenvolver naquela região. Outro problema é que os incêndios no bioma, eles colaboram intensamente para o aquecimento global. Isso porque o processo de queima das plantas, esse processo ele aumenta a emissão de gás carbônico para a atmosfera. Agora, tenta imaginar comigo a quantidade de gás carbônico que está sendo lançada para a atmosfera com toda essa área que já foi queimada. E assim, quanto mais gás carbônico na atmosfera, maiores serão os períodos de seca e mais frequentes serão os incêndios, que por sua vez irão lançar mais gás ainda na atmosfera. E aí teremos ainda mais seca e ainda mais incêndios num verdadeiro ciclo de retroalimentação extremamente preocupante. E tem mais! Já é fato que as queimadas no Pantanal, elas estão piorando a cada ano que passa. Então, quanto mais longas e mais intensas são essas temporadas de queimadas, menor é o intervalo que a natureza tem para quê? Para se recuperar. E isso, claro, vai colocar em risco um ecossistema único, que abriga quase 5.000 espécies de plantas e animais. E por falar em animais, que tristeza, né? Que tristeza tudo isso e falar sobre isso. É impossível você não se comover com as imagens dos animais carbonizados, com as patas queimadas, ou ainda animais morrendo sufocados por causa da fumaça, ou animais desidratados, famintos. Com certeza os animais, eles são as maiores vítimas desses incêndios, porque eles são criaturas inocentes e eles não têm nenhuma noção do que está acontecendo. E desses animais, é óbvio que aqueles que mais sofrem com isso são os animais menos velozes, óbvios, não conseguem fugir dos incêndios, como é o caso de tatus, tamanduás, jacarés, as serpentes, os lagartos. Vale inclusive salientar para você que o Parque Estadual Encontro das Águas, que é onde ocorre parte dos incêndios e que foi lá onde eu gravei os episódios do Pantanal naquela minha websérie, que tá aqui no YouTube, né? E na plataforma do Biologia Total também, o Biomas do Brasil, gravei isso ano passado, eu tava lá o ano passado. Esse local, esse parque estadual, ele é o local que possui a maior concentração de onças pintadas por metro quadrado do mundo. E ele já teve, sabe quanto? 80% da sua cobertura vegetal destruída. Com relação aos impactos, a gente também não pode deixar de citar a destruição das árvores, porque várias delas são o quê? São fonte de alimento, são um local de abrigo para vários animais. Tenta, por exemplo, imaginar as centenas de espécies de aves que vão perder os seus ninhos, né? Como é o caso, por exemplo, das araras azuis, que estão seriamente ameaçadas de extinção. As árvores que essas araras fazem os seus ninhos, elas estão sendo destruídas. E assim, vale também lembrar que o prejuízo, ele não é só ambiental. A fumaça que vem dos incêndios, ela chega nas cidades e vai causar problemas respiratórios nas pessoas.
Não se esqueça que nesse momento a gente ainda está enfrentando uma pandemia que é causada por um vírus que também causa problemas respiratórios. Então tente imaginar como vai ficar a situação das pessoas, principalmente as pessoas que estão no grupo de risco e que vivem em cidades do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Mas a grande pergunta que não quer calar é: por que essa tragédia está acontecendo? Primeiramente, você precisa saber que o clima no Pantanal ele funciona da seguinte maneira. Durante o ano, a gente vai ter uma estação que é chuvosa, que vai mais ou menos ali de novembro a março, e faz com que os rios do Pantanal subam e alaguem a planície pantaneira, tanto é que o Pantanal é conhecido como a maior planície inundável do planeta. E depois o que acontece é que essa época das chuvas vai parar, né? As chuvas cessam, e o Pantanal ele entra num período mais seco, que vai ali de abril até setembro. O problema é que nesse ano, no período das chuvas, não choveu quase nada. E justamente por causa disso, o Rio Paraguai, por exemplo, que é o principal rio do Pantanal, ele atingiu o menor nível dos últimos 50 anos, chegando a 2,10 metros de profundidade, sendo que a média da cheia nesse rio é de 5,5 metros. Isso, óbvio, não aconteceu só com o Rio Paraguai. Vários rios do Pantanal estão mais baixos do que eles deveriam estar por conta da falta de chuvas. Então, nós temos uma seca terrível, os índices de desmatamento subindo nas alturas, junto com as queimadas. Tudo isso você soma com a redução da fiscalização por parte do poder público e aí, ó, param! Tá aí o resultado da tragédia. Inclusive, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que é o INPE, os primeiros 7 meses desse ano foi registrado o maior índice de queimadas desde 1999. Só para você ter uma ideia, julho de 2020 foi o mês que o Pantanal mais pegou fogo dos últimos 22 anos, meu amigo e minha amiga. E até agora, o fogo ele já consumiu uma área equivalente a 20 vezes a cidade de São Paulo. Complicado, né? Agora, vamos entender melhor por que a seca no Pantanal está acontecendo. Essa, inclusive, é a seca mais intensa a atingir esse bioma dos últimos, sabe quanto? 60 anos. O volume de chuvas que caiu no Pantanal de outubro de 2019 a março de 2020 foi 40% menor do que a média dos anos anteriores. E qual seria o problema de chover tão pouco por lá? O problema é que com pouca chuva, os rios do Pantanal, eles acabam não enchendo. E aí a maior parte da planície, ela não é alagada. E se essa planície ela não recebe água do rio, o que acontece é que a vegetação, ela acaba ficando sem água e vai secando. E assim, ó, meu amigo e minha amiga, folha seca é como pólvora, pronta para incendiar na mais simples fagulha. E aí ainda vem uma outra pergunta. Por que será que está faltando chuva no Pantanal? Por mais incrível que pareça, um dos principais culpados por isso é, por ironia do destino, a aceleração do desmatamento em um outro bioma. É a aceleração do desmatamento lá na Amazônia. Isso porque boa parte das chuvas que caem no Brasil são formadas na Amazônia, por causa da evapotranspiração das plantas, que são os famosos rios voadores, que eu explico melhor nesse vídeo aqui. Esses rios voadores, eles são literalmente massas enormes de vapor de água que são formados na Amazônia e que depois são distribuídos por boa parte da América do Sul. A Amazônia, ela dá vida a vários biomas do nosso continente, inclusive o Pantanal. Agora, pensa comigo, quanto menos floresta a gente tiver na Amazônia, é óbvio que menos chuva será formada e isso vai afetar várias regiões que vão experimentar períodos de seca mais prolongados, como é o que está ocorrendo agora no Pantanal. É como se fosse aquela trilha de dominós onde a queda de um, que seria a Amazônia, vai derrubar todas as outras peças, que seriam os outros biomas. Aliás, só para você ter uma ideia, o primeiro semestre de 2020, segundo o INPE, foi o maior índice de desmatamento da Amazônia dos últimos 5 anos. E no Pantanal não está sendo diferente não. Os alertas de desmatamento nesse bioma mais que quadruplicaram em um ano. E aí vem mais uma pergunta. Mas por que será que o desmatamento no Pantanal está aumentando tanto? Isso está diretamente ligado à expansão do agronegócio na região.
Só para você ter uma ideia, hoje, cerca de 15% do Pantanal já foi transformado em pastagem para a criação de gado. E esse número, ele não para de crescer. Não só por conta da criação de gado, mas também por conta do aumento das áreas para plantar grãos, principalmente plantar soja. E assim, né? Quanto menor a quantidade de áreas inundadas pelos rios, maior a quantidade de terras disponíveis que podem ser usadas para plantar e criar mais bois. Por isso que essa seca não é nada interessante. Ela só vai piorar a situação. O mais triste é que até mesmo o desmatamento no cerrado é extremamente prejudicial para o Pantanal. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas o cerrado ele é considerado o berço das águas. Ou seja, vários rios que cortam o Brasil, eles nascem no cerrado. Então, quando alguma área é desmatada lá naquele bioma, a chuva ela acaba levando os sedimentos do solo para os rios. Ela vai fazendo uma lavagem do solo, porque já não tem mais uma vegetação para proteger esse solo. Então a chuva cai e leva os sedimentos para o rio, que é um fenômeno que a gente chama de lixiviação. Esse sedimento que acaba sendo levado para os rios, que nascem lá no cerrado, eles são levados depois para os rios do Pantanal e vão causar o assoreamento desses rios. Ou seja, os rios, eles acabam ficando mais rasos. Eu não sei se você percebeu, mas o desmatamento na Amazônia, ele reduz a quantidade de chuvas, e o desmatamento no Cerrado, ele vai reduzir o volume dos rios do Pantanal. Ou seja, a situação desse bioma não está nada fácil. E veja também como os biomas, eles estão conectados. E como a interferência num deles vai afetar todos os outros. Além da seca e do desmatamento, não podemos deixar de citar, que a gente tem o discurso de membros do governo federal que fortalece a impunidade. Quando você vê o líder de uma nação dizendo que quer explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos e que a gente é o país que mais preserva o meio ambiente, é claro que esse tipo de discurso ele vai encorajar aqueles que já querem fazer o mal. Vai encorajar aquele que já quer acender um fósforo, que já quer ligar a motosserra. E não é só isso. Esse governo que está aí, ele vem desmontando todo o aparato fiscalizatório estatal. Porque essa galera, ela acha que boi e soja é o presente e o futuro do Brasil. É o famoso agro é pop. E isso está errado. Se você não tiver um discurso duro para combater isso e melhorar a fiscalização, que também nunca foi lá essas coisas no Brasil, mas ela está piorando, isso só vai piorar ainda mais. E assim, ó, vem aqui, vem aqui. Eu quero que você olhe no meu olho. O fogo que está destruindo o Pantanal, ele foi causado pelo homem. Porque tem uns aí que ficam dizendo que esse incêndio é natural. Ai, é natural, é natural. Natural é o meu peru. Incêndio natural ocorre por causa dos raios. Esses raios, eles atingem a vegetação que está seca, quando começa a estação chuvosa, e aí você tem o incêndio natural. Só que não está chovendo no Pantanal. Eu acabei de te falar que é a pior seca da história. Então de onde você acha que veio esse fogo? E assim, ó, é óbvio que nem todo fogo que está sendo feito lá, ele é criminoso. Mas ele é fruto, sim, da ignorância humana. Porque é o cara que vai pescar, e aí ele faz uma fogueira, e depois ele não apaga essa fogueira direito, ele nem sabe que a região está seca. Ou é o cara que vai usar o fogo para limpar o quintal, ou para limpar a roça, ou ainda aquele cara que quer renovar o pasto. E aí esses caras, eles acabam perdendo o controle, e o fogo se espalha. E assim, é quase impossível descobrir quem foi o responsável, já que o Pantanal é enorme. E a quantidade para fiscalizar isso é ridiculamente baixa. Outra coisa que vem acontecendo nos últimos anos é que tem muita gente nova chegando no Pantanal para abrir fazenda. Porque as terras por lá, elas ainda são baratas. E isso, claro, está atraindo um monte de gente. E várias dessas pessoas, às vezes, não estão com boas intenções, não. Então, realmente, assim, ó, é uma grande tristeza tudo isso, sabe? Em menos de um ano, esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre uma região que está tendo incêndios fora do normal. O Pantanal, gente, ele tem um potencial turístico gigantesco, principalmente por causa das onças. Só para você ter uma ideia, teve um estudo da organização Pantera, que é uma ONG que tem lá no Pantanal e se dedica à conservação das onças pintadas. Esse estudo apontou que as onças, elas representam para o Pantanal um faturamento bruto anual de aproximadamente 7 milhões de dólares.
7 milhões de dólares injetados nas comunidades daquela região. E na boa, isso é troco do pão, dá para fazer muito mais dinheiro com isso. Então eu me pergunto, por que o poder público insiste em incentivar o plantio de soja e criação de gado? Por que não incentivam o turismo, que é uma das melhores formas da gente proteger uma região rica em biodiversidade? E pelo andar das coisas, nada vai mudar. Na verdade, pelo que eu tô vendo, as coisas só vão piorar. E a parada é a seguinte, ó, a Era do Fogo, que é o famoso Piroceno, chegou e incêndios de proporções colossais serão cada vez mais frequentes. O planeta em chamas agora é o novo normal. Se você forçar um pouco a tua memória, né, a tua cabeça aí, você vai lembrar de várias notícias recentes sobre incêndios que destruíram grandes áreas. Ano passado mesmo, a gente teve aquele clamor mundial por conta dos incêndios na Amazônia. No começo desse ano, parte da Austrália ardeu em chamas. E nesse momento, Pantanal, Amazônia e a Califórnia vivem um dos piores incêndios da sua história recente. Em vários lugares do planeta, a quantidade de chuvas já está reduzida, o que está proporcionando períodos de secas mais prolongados, e geralmente a consequência desses períodos prolongados de secas é o quê? Incêndio. São incêndios gigantescos e a perda da biodiversidade. Já está mais do que na cara de que esse modelo atual de civilização que a gente está levando, ele é inviável. A gente abusou demais da capacidade do planeta e agora a conta está chegando. Então, eventos climáticos e naturais catastróficos serão cada vez mais frequentes e vão causar o colapso da economia global e a perda, infelizmente, de muitas vidas humanas, principalmente dos mais necessitados. Esses eventos que paralisam as nossas vidas, como foi o da pandemia da Covid-19, isso vai fazer parte da nossa rotina. E assim, ó, o que mais me revolta é que a maior parte das pessoas, elas vivem como se nada estivesse acontecendo. Isso não é comigo, tá tranquilo. E muitos insistem no negacionismo, se negando a enxergar um palmo à sua frente. A casa, guarde isso, a casa vai cair. Ou a gente muda o nosso modelo de sociedade, o nosso modo de vida, ou será realmente o nosso fim? Parece aqueles papos de filme americano, mas é verdade. E assim, na boa, vou abrir meu coração aqui. Se as pessoas realmente quiserem ajudar a mudar esse cenário, ao invés de ficarem levantando hashtagzinha, eu amo Pantanal, ou ainda ficarem postando, né, fotinho da onça queimada, dizendo que estou profundamente abalado, por que essas pessoas não ajudam, sabe como? Reduzindo o consumo de carne vermelha. Não precisa nem parar, só reduzir. Já será de uma ajuda gigantesca. E os nossos biomas, como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, certamente irão agradecer muito. Mas as pessoas preferem continuar comendo 50 bifes por dia e ficar lá na internet dizendo que estão profundamente abalados. Pense nisso. Maravilha? Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Não foi um prazer falar sobre esse assunto, mas é uma obrigação. Um grande abraço. Tchau.